Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Hoje o programa é sério. A participação de Tami Miranda em uma campanha para o Dia dos Pais gerou assim uma polêmica enorme, né? Muitos discutiram a legitimidade de um pai ou mãe trans, né? Enquanto outros defenderam que o amor estava acima de qualquer questão de gênero. Então hoje aqui no Super Pop vamos receber pais trans e também pais de crianças trans. Eu quero saber muito como que eles enfrentaram essas barreiras e o preconceito, porque realmente a gente não sabe como fazer ainda, né? E eu estou muito curiosa. Então hoje o programa é bem informativo. Roda aí o nosso Super Pop de hoje. Uma campanha publicitária para o Dia dos Pais, estrelada por Tami Miranda, reacendeu o debate a respeito do preconceito. Eu não fui contratado sozinho para fazer a campanha de Dia dos Pais. Outros foram contratados junto comigo. E se eu não te represento, ok, existem outros que te representam. Agora, existe um nicho que eu represento. No programa de hoje, vamos conhecer histórias de pais transexuais como o Frank. E como é que tá sendo ficar grávido? Tá ruim. O César iniciou a transição quando a filha tinha 9 anos de idade. Tive a minha filha com 18 anos quando ainda me relacionava com homens. Na rua eu chamo mais de pai, até pra não ficar tendo que explicar pros outros. E quando os pais descobrem que os filhos são trans ainda na infância? Quando meu filho tinha 2 anos, comecei a perceber que os seus interesses não eram compatíveis a de um menino. O Super Pop está imperdível. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui comigo hoje, porque eu sei que é um assunto bastante delicado, né? Porque a gente está falando de família. E quando a gente fala de família, a gente tem que ter todo um cuidado. Então, eu queria agradecer, muito obrigada pela presença e por nos ajudar até a entender essa situação muito nova para todo mundo, né? Vou falar boa noite para o César. César é homem trans e você, em algum momento, ficou grávido. Isso, exatamente. Quando eu Obrigada. tinha 18 anos, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, participando, colaborando com essa informação. Quando eu tinha 18 anos, eu gestacionei a minha filha e ela, aos 9 anos dela, eu já tinha 27 anos, eu fiz a minha transição para o gênero masculino. Ok, a gente vai falar sobre isso. Muito obrigada. Eu vou falar boa noite para o casal Frank Teixeira e a Tares de Souza. Bem-vindos. Obrigada Tudo pelo bem? convite. Obrigado. Eu me lembro do Frank, é homem trans, e teve uma filha. Eu me lembro de você grávido. E não foi exatamente... Você estava meio que... Assim, vamos dizer assim... Ainda tô grande. Você estava tipo... Né? Não estou dizendo nem gordinho. Eu estava dizendo que foi assim, tipo... Sofrido o negócio. Terrível. Mas é mesmo, né? Não é que é terrível, mas é que demanda uma certa energia no corpo, né? Muito. Muito. Eu vou falar boa noite para Will Sally. Will Sally ela é psicóloga. Will Sally, tudo bem, Will Sally? Boa noite. Bem-vinda. Eu gostei do seu nome, diferente. Obrigada. É o Will Sally. Will Sally, desculpa, Will Sally. Bom, a gente vai conhecer um pouquinho mais a história do César. Ele já meio que contou um pouquinho pra gente, mas coloca aí, depois ele explica. Eu sou trans. Às vezes eu chamo de mãe, às vezes eu chamo de pai, é mais instantâneo. Tive a minha filha com 18 anos quando ainda me relacionava com homens. Na rua eu chamo mais de pai, até pra não ficar tendo que explicar pros outros. Iniciei minha transição de gênero em 2016, quando a minha filha tinha 9 anos. Ele só mudou a aparência mesmo, porque o resto continua igual. Ao iniciar minha transição de gênero, trouxe alguns livros e alguns materiais para minha filha e ela lembrou como foi a nossa primeira conversa. Conta aí, Fernanda. Lembra dos livros que eu te mostrei, do Tami, da mulher que virou um homem? Então, eu sou uma pessoa trans. Daí eu falei, tá bom. Daí ele falou assim, mas você entendeu mesmo? Daí eu falei, sim. Minha filha foi a pessoa que mais me entendeu e mais me apoiou na transição. Quando as pessoas falam assim, nossa, mas você não sente falta de uma mãe? Não sinto. Minha mãe continua ali, só que exercendo
Só que às vezes eu chamo de pai. Eu tenho muito orgulho de ser o pai trans da minha filha. Eu te amo, Fer. Bom, o César... César, então você tinha 19 anos, você era menina. Você sempre soube que você era trans? A gente não sabe qual é o nome, mas a gente carrega esse desconforto por toda a vida. Então, desde a infância e também durante toda a adolescência, sempre houve um desconforto com relação ao corpo, ao desenvolvimento, para o gênero feminino. E quando eu entendi que o nome desse desconforto tinha relação com a minha identidade de gênero, aí eu entendi e pude buscar o tratamento adequado para que eu pudesse realmente ter essa satisfação de ter esse corpo, vestir essa roupa que eu sou. Esse desconforto, em algum momento, passou pela sua cabeça que você era lésbica? Interessante a sua pergunta, porque são duas questões diferentes. A identidade de gênero é a maneira como eu me enxergo e a orientação afetiva está relacionada com qual gênero eu quero me relacionar. Então, mas dá para saber isso elas nessa idade? não têm exatamente uma relação entre si, né? São coisas distintas, mas que podem ter alguma relação, algum tipo de vínculo. Mas existem homens trans que são homossexuais, mulheres trans que são lésbicas, né? Então não é alguma coisa assim que determine, né? Mas eu digo que um primeiro passo para você digamos assim, chegar à sua identidade de gênero é você abrir um pouco a sua orientação afetiva, né? Hoje é mais fácil você falar sobre homossexualidade nas famílias, então eu falo sempre que a pessoa trans ela sai do armário 2 vezes, né? Uma quando ela assume a sua orientação afetiva, outra quando ela realmente percebe a sua identidade de gênero para o gênero no qual ela se identifica, né? E qual é a sua orientação afetiva? Eu sou heterossexual, eu sou homem e me relaciono com mulheres. Gosta de mulheres? Isso mesmo. Tá, e quando você ficou grávida, naquele momento era menina, você ficou grávida, você estava apaixonada? Naquele momento eu vivia como uma mulher hétero e cisgênera. Então eu me relacionava com o pai da minha filha. São Calma, questões. vai. Vamos lá. Eu era uma mulher. Certo. E me relacionava com homem. Certo. Então eu era uma pessoa cisgênera. Ok. E heterossexual. Sim, cis, né, que chama, né? Isso, tá. cis. Já vivi um relacionamento de 4 anos com ele. Não Ok. foi um caso fortuito, nada nesse sentido. A gente já tinha um relacionamento ali, que começou num namorinho de portão. Sim, aí ficaram namorando 4 anos. Exatamente. E foi sempre uma relação muito respeitosa e permanece até hoje, né? Então, eu digo que eu não poderia ter tido filho com uma outra pessoa que não fosse ele. Maravilhoso. É um pai excelente, super presente também. E naquela situação, a minha configuração era exatamente essa. Uma pessoa cisgênera, heterossexual, e eu gestacionei a minha Da filha. Fernanda. Isso. Hoje a Fernanda está com 14 anos. 14 anos. Eu fiquei sabendo que você começou essa transição quando ela estava com 9 anos, é isso? Exatamente. Ela já tinha 9 anos, já era 9 anos de experiência com mamãe. Então, isso aí que eu queria te perguntar. Como é que faz para explicar para uma criança de 9 anos que mamãe agora é papai? Não. É bacana porque a explicação ela não começa no momento em que você vai falar sobre esse tema. Ela vem desde a base da educação dessa criança. Então, vem desde os primeiros contatos com o mundo, né? Então, a primeira sociedade de qualquer indivíduo é a família, né? O que a gente tem que entender como educador, como desenvolvedor de outro ser humano, é que a nossa família ela não reflete toda a diversidade do mundo. Sim. Então, para a gente poder preparar esse ser humano para o mundo, a gente precisa mostrar que no mundo existe todos os tipos de pessoas. Eu adorei isso. Né? Então, eu sempre passei para minha filha uma educação muito diversa, muito exploratória. Eu já tive amigos com algum tipo de deficiência, amigos com diferentes orientações afetivas, enfim. E eu sempre permiti que ela tivesse acesso a todas essas pessoas. Sim. Para que ela pudesse entender que, mesmo que dentro da casa dela tivesse um formato, ele não é um padrão. Sim, legal. Né, para você levar para todo mundo. E foi isso que deu base para que ela entendesse, primeiro, a minha orientação afetiva, que quando ela tinha cerca de 1 ano eu comecei a namorar com mulheres. Sim. E isso foi um assunto super tranquilo, super natural. Ela, com 3 anos, perguntou se aquela minha amiga era minha namorada. E eu falei, não vou ficar relutando, não vou tratar isso como um problema, porque não é.
né? Qualquer assunto que você chegar para uma criança e tratar como um problema, olha, precisamos conversar sobre isso. Ela vai entender que aquilo é um assunto complicado, um assunto tenso, Sim. e vai transformar isso em alguma Botar coisa... um bloqueio, talvez. Um bloqueio, alguma coisa que talvez nem se deve falar por aí. Sim. E nunca foi essa maneira que eu trabalhei com ela. Eu sempre trabalhei com a minha filha de maneira que ela fosse capaz de entender tudo que eu fosse capaz de explicar. Sim, mas Né? ela te vê como pai ou como mãe? Olha, independente de como pai ou como mãe, eu acredito que ela me veja como a melhor pessoa para orientá-la, né? Com amor. Então, exatamente. Eu lembro que a gente volta e meia anda de patins, agora não dá, né, nessa situação. Agora tá difícil. Mas no parque ela grita, mãe! E eu falo assim, que é? As pessoas em volta às vezes não entendem, mas não precisa entender, né? A Fernanda, ela entende os contextos sociais. Então, por exemplo, se a gente está na rua, no supermercado, ou em casas de pessoas que talvez a gente não tenha tanta intimidade, ela me chama de pai. Até por Que, aliás, questão... é pai, tá na cara de pai. Exatamente. Mas às vezes na intimidade, ela me manda um WhatsApp, alguma coisa assim. Brincando, uma brincadeira ela entre vocês. fala assim, mãe, não sei o quê. E é o que eu falo, independente de como ela me chama, se é pai, se é mãe, o mais importante é a maneira como a gente se relaciona. Sim, essa naturalidade que você fala muito bem, né? Mussali, eu acertei agora. Mussali, essa naturalidade com que ele fala faz com que a criança se sinta, como vou te dizer isso, se sinta feliz, eu acho, até alegre de poder ter essa estrutura familiar independente se é trans, se não é, se é cis. Porque não tem uma imposição social, né? Já tem uma construção ali para ela. Então, o César já traz essa construção da naturalidade. Então, ela não vai ter todo aquele peso da construção, porque é social, né? O pai, a figura do pai ou da mãe, dentro dessa questão de gênero. Então, a criança, ele já constrói, né? Ele já está construindo nela a naturalidade. Porque, na realidade, eu queria saber se ela tinha perdido a mãe. Mas, na realidade, eu estou vendo que não. Ela tem os dois. Ela tem os dois. César, parabéns. E fala muito bem, né? Eu gostei muito da sua explicação. Obrigado. Eu acho que a gente vê o amor transparecendo aí. Sempre eu falo aqui no programa. Quando a gente ama, o resto sempre está de boa, não é? Ter filho é uma dedicação. Eu acho. Né? Você tem que estar disposto. Independente de qual é o caminho que você vai percorrer, você tem que realmente se dispor a orientar esse ser humano para que ele se desenvolva um adulto saudável, né? E consiga pulverizar isso para o mundo também. Nossa, e você era tão novinho. Impressionante. Tão novinho. Parabéns mesmo. Ó, tá de parabéns. Obrigado. Por mais pessoas assim na sociedade. Obrigado. Agora a gente vai falar do Frank e da Tharis, né? O Frank é homem trans e teve uma filha. Estão casados há quanto tempo? Eu lembro do seu caso. Lembro. Que grávido. A gente está junto 7 anos. Tá, eu vou relembrar você grávido, que foi o melhor. Gente, eu adorei, eu ri tanto aquele dia. Olha, ele já esteve aqui no nosso programa, ele estava grávida da Antonella, e depois ele mandou um videozinho pra gente para falar sobre a maternidade. Eu quero relembrar essa história, que foi muito legal. Coloca aí. Quando Frank Teixeira esteve com sua mulher Tharis no Super Pop, ele estava grávido de quase 9 meses. Tudo bem, Frank? Bem. Você é companheiro da Tharis? Sou namorado dela. Quanto tempo vocês estão juntos? 6 anos. 6 anos. Já virou marido, já faz tempo, hein? Tempo. Ok. E essa barriguinha? Foi alguma coisa a mais que você comeu? Uma feijoada. Tá de quantos meses? 8 meses. Menos de um mês depois, nascia Antonella. Fizeram os preparativos lá, injeção, essas coisas. Quase morri com a injeção. Doeu mais a injeção do que tirar ela. Aí chegou a hora, né, de fazer lá. Deitei, passei mal. Aí na hora que eu só vi que estava nascendo mesmo, na hora que eu senti, parecia que eu estava dando uma lavadora. Chacoalhou tudo, aí eu já escutei o choro. Aí eu vi que era ela que tinha nascido. Aí fez as coisas que faz mesmo normal. Tira ela, a Tharis cortou o cordão umbilical. Aí ela veio, deu um beijinho nela. A Antonella está com quase 1 aninho e o casal muito feliz. Frank, como é que foi o parto? Horrível. Por que foi horrível? Foi horrível desde o começo, né? Doeu. E assim, ó, eu cheguei na mesa lá pra cirurgia, eu me senti um nada. E a sua esposa não estava lá segurando a sua mão? Tava nada. Como assim? Você Você foi? estava vendo a Antonella, largou ele lá?
Não, na realidade, eles levaram o Frank para o centro cirúrgico, né? E depois ele está todo preparado, antes de Sim. começar o parto, eles me levaram. Tá. Então, eu fiquei até o tempo que a Antonella nasceu. Eu tinha pedido para o doutor se eu poderia cortar o cordão dela. Sim. Porque assim, Luciana, eu queria dar a vida para ela, trazer ela ao mundo de alguma forma. Já que eu não fui capaz de gerá-la, Não fala isso. então, não é bem assim. eu cortando, eu tirei ela para mim, né? E aí eu pedi para o meu médico, ele deixou, ele me chamou na hora, eu cortei o cordão da Antonella. E aí foi com ela. Aí trouxe pra gente do lado, né? A hora que a moça do berçário falou, olha, eu vou levar ela até o berçário, Você você foi quer junto? levar? Ah, não pensei 2 vezes. Peguei ela no colo e fui até o berçário e o Frank ficou lá, a judiação Você sozinho. largou o Frank lá. Fiquei o tempo inteiro babando nela no berçário. E a Antonella agora tá com quantos meses? Tá com quanto tempo? Hoje ela tá fazendo 11 meses. Tá muito fofinha? Ai, eu sou Terrível. suspeita pra falar. Ela tá muito fofinha? Inteira. E qual é a emoção de ser pai? Ah, só isso daí que valeu a pena. Hoje. Valeu a pena ter passado tudo isso. Você Muito se bom. sente pai ou em algum momento você ficou confuso? Não, nenhum momento. Você é pai. Você é pai. Você só fez esse favorzinho e tudo só. certo. É pai. É isso. Você falou ali que você não foi capaz. Eu acho que você tem que tirar esse discurso. Não existe isso. Você super foi capaz. Olha o apoio que você deu. Você é uma grande mãe. Isso não existe. Mãe é quem cria, Obrigada. que dá amor e que educa. A gente está falando sobre isso justamente. Não existe isso. É, mas assim, eu queria de alguma forma trazer. Você né? trouxe. Você Então, está casada, eu maravilhosa. Eu cortei ela do Frank e trouxe Sim. ela pra mim, É entendeu? simbolismo, né? Sim, é a questão de simbolismo só, porque eu sou mãe dela, assim, desde do positivo. Sim. Eu sou mãe dela. Você é mãe dela e ele é o Ele pai é o pai. dela. E quem que dá bronca em casa? Se tiver que dar bronca, brincando assim, não. Sou eu. A mãe é mais brava, é? Sempre, sempre. Ela me respeita, mas a ele não. Ah, porque é a filhinha do papai, e aí dá beijinho, e aí papai... Beija ela e morde eu. E aí você adora. Olha, eu fico feliz em fazer programas assim, porque eu sou dessas pessoas, eu respeito todo mundo, e eu acho muito bonito as pessoas que têm que enfrentar dificuldades, às vezes na sociedade, com si próprios, né, para ser feliz. E vocês são esse exemplo vivo, eu fico muito feliz. Agora eu quero saber se você deu de mamar. Não consegui. Eu tentei. Por quê? Doeu? Não, eu tentei. Mas- No segundo dia ela arrancou meu bico. Ela arrancou meu bico, ela não tinha nem dente. Não, mas arrancou, doeu e aí eu paramos. Aí paramos, não tinha como. Olha a cara da mãe. Ele tentou. Chorei Ele de dor. tentou, ele chorou, sabe? Foi assim, não é uma coisa que... ele decidiu só gerar e não amamentar. E ele até tentou. Ele tentou. Digamos que ele foi guerreiro, assim, na amamentação. É porque virou homem mesmo, homem não aguenta isso. Não deu conta. Bom, agora, vocês viram a campanha que o Tami fez para o Dia dos Pais. Aliás, nem era uma campanha, mas acabou virando... virou, assim, uma discussão enorme na internet. As pessoas começaram a questionar se era justo, se não era. E aí, o que vocês acharam? No seu caso, o que você achou? Eu acho assim, e o que eu acho mais curioso dessa situação é que ela não trouxe só o Tami, ela trouxe vários outros personagens que poderiam representar cada pessoa da nossa sociedade que se sentisse representada, né? Então, você acha que a empresa Só que acertou? Acertou, porque assim, a proposta era essa e ela acertou. O problema foi que todo esse movimento, toda essa repercussão invisibilizou os outros participantes da campanha, porque só se falou no Tami. Verdade. Então, assim, as outras pessoas, os outros pais que estavam representando cada um o seu segmento, praticamente você não sabe quem é. Porque houve uma repercussão enorme. O Tami, ele veio para representar a quem ele tinha que representar. A mim, ao Frank, provavelmente, né? E a nós, que somos pais transexuais. Se você é um pai cisgênero, beleza, tem outras pessoas ali para te Sim. representar, né? Você acha que a campanha da empresa foi ótima? Foi perfeita. O que você achou? Acertou. Ótima. Mas o Tami falou que não ficaria grávido, não, tá? Ele falou que não, e não, e não. Ele falou que não. O César também fez uma campanha. Você não fez uma campanha? Isso, foi uma campanha no ano de 2017.
promovida pelo Grupo Gay da Bahia. Foi o primeiro Dia dos Pais do César, né, que contava justamente a minha história, né? Sim. Eu participei com um ator mirim, o Henrico Casola. A gente se deu tão bem logo de cara que realmente nas cenas ali pareceu que a gente realmente era pai e filho, né? Ô, Frank, vem cá, ficaria grávido de novo? Ah, eu não sei. Faria. Quando disse que não sei, é porque faria. Então, eu tenho dúvida, mas Pra porque mim, eu tenho... eu já falei pra ele, Eu tenho né, esperança porque que ela vai conseguir. A gente pensa em tentar em mim novamente. A gente, ele grávido de novo. Né? Porque, assim, meus exames deram todos normais, Lu. Vai dar certo. Só que eu acredito que a ansiedade pode ter atrapalhado, entendeu? Entendi. E agora a gente tem Antonella. Então, vamos Relaxou. tentar novamente. É. A gente conversa muito sobre. Então, Sim. se der certo, ótimo. É um irmãozinho ou uma irmãzinha Sim. para Antonella. Se não der certo, já temos a Antonella. Aí eu Sim. falo para ele, se não der certo, você faz? Não. Aqui que ele está mudando de ideia. Mas de repente Vai ele pra muda mim, de ele fala, ideia. não. Não se fixe, não fica fixado nessa ideia. A gente porque nunca que nem- sabe o dia de amanhã. eu fiz a primeira vez, porque ela queria muito, agora ela acho que não quer tanto. Entendi. Mas Já agora tem vocês também uma. estão lá com a Antonella, tá maravilhoso, tudo certo. Nossa, bom demais. Muito bem. Agora é o seguinte, gente. Depois dessa conversa com pais trans, nós vamos conhecer a história de pais e mães que têm filhos trans. A Tamires é uma delas. E esse é um assunto bastante, vamos dizer assim, delicado, porque a gente está falando de criança, né? Como entender que a criança é trans? Eu nunca soube, gostaria de entender. Então, roda aí para a gente aprender juntos. Meu nome é Tamires Nunes, tenho 31 anos, sou mãe de uma criança trans. Quando meu filho tinha 2 anos, comecei a perceber que os seus interesses não eram compatíveis a de um menino. Fizemos de tudo para ele não ter o comportamento de uma menina, mas isso começou a causar muito sofrimento. Hoje minha filha tem 5 anos, se chama Ágata, e eu sou uma mãe de uma criança trans. A experiência que eu vivi foi contada por mim no livro Minha Criança Trans. Eu gostaria de dizer boa noite para Tamires Nunes, bem-vinda. Bem-vindo. Obrigada, boa noite. Muito obrigada pela presença e também para o Anderson de Almeida. Obrigada pela presença. Obrigado você. No seu caso, Tamires, você tem uma filha de 5 anos hoje. Isso, a Agatha tem 5 anos. A Agatha tem 5 anos. E quando a Agatha nasceu, qual foi o nome que você deu? Era ele, né? Isso, quando ela nasceu, a gente batizou ela de Bento. Ok. E aí ele começou a crescer, tudo certo. Em que momento que você, como mãe, que conhece o seu filho ou sua filha, reparou que tinha uma, vamos dizer assim, discrepância entre gênero e... Ele tinha mais ou menos 1 ano e 8, entre 1 ano e 8 e 2 anos, que eu percebi que o universo masculino não agradava. Nada das opções, brincadeiras, atividades que a gente apresentava do universo masculino agradavam ao Bento. Então eu comecei... ele gostava de fazer maquiagem com a mamãe, mas quando meu marido tentava pôr espuma de barba para fazer a barba com ele, ele se recusava. Ok. Ele gostava dos meus sapatos, mas não gostava dos sapatos do pai. Quando a gente ia na praia, ele recusava tirar a camiseta porque a mamãe não tirava. E eu falava, mas olha o papai, olha o vovô, aproveita, fica sem camiseta, né? Tá calor. Não, 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 as meninas não tiram. Isso com 2 anos, 10, 2 anos... Desde 1 ano e 8 começou a verbalizar essas insatisfações com o gênero masculino. Você não achou que podia ser uma fase que, por exemplo, criança tem mania de botar o salto alto meninos colocam o salto alto da mãe, uma coisa normal? Sim, primeira opção que a gente pensa, nossa, vai ser homoafetivo, alguma coisa assim. Mas eu comecei a ver que não, que ele insistia nas preferências femininas e que deixavam de ser só um gosto. Ele começou a pedir para chamar de linda. Mãe, me chama de linda. E começou a verbalizar que era alguma coisa mais relacionada a quem ele era, e não só as preferências de brincar, de vestir, né? Então, ele começou a falar, mãe, eu tenho voz de menina. Não, filho, você tem voz de menino, como qualquer menino. Então, mãe, para eu ser feliz, eu tenho voz de menina. Para você ser feliz, eu tenho voz de menino. Verbalizava assim? Com 3 anos e meio. Para. Verdade.
E como que você lidava com essa situação? A primeira vez que você me parece uma mulher bastante culta, inteligente e sensível. Qual foi o primeiro momento que você falou, Ele tinha uns 2 anos, foi quando eu procurei a primeira psicóloga para uma orientação, para falar, não, tem alguma coisa acontecendo, eu não tenho conhecimento, mas eu preciso de ajuda. E, bom, ele é muito esclarecido. A sua filha é muito esclarecida. Ela falou, para eu ser feliz, então, me chama de linda. Para você ser feliz, me chama de lindo. Que loucura. Pá! Ele tinha essa necessidade, né? Eu acho que ele precisava disso. Então, como ele precisava disso, ele desenvolveu essa verbalização precoce, não sei te dizer. Quando a Agatha te falou isso, você falou o quê para ela? Para ele, na época? Na hora eu fiquei muito chateada. Falei, meu Deus do céu, como assim essa criança começa a perceber que para a gente ser feliz, as realidades são diferentes? Mas na hora eu falei, tá bom, meu amor, você tem a voz que você quiser. E tentei lidar com o dia, conseguir continuar o dia sem pensar muito nisso. Doutora, eu estou vendo aqui várias pessoas muito esclarecidas. Para uma mãe, quais são os sinais que realmente a mãe tem que prestar atenção? Porque é normal, que eu entendo, eu tenho 2 filhos, em algum momento brinca de boneca, ou não gosta de brincar de carrinho, isso tudo é muito comum. Em que momento que a gente vê que existe uma questão diferente do que uma criança que somente não gosta de brincar de carrinho ou gosta de brincar de boneca? É mesmo porque o brinquedo ele vem de uma construção social, né? Sim. Meninos com carrinho, meninas com boneca, e o fato de um menino querer brincar de boneca não quer dizer que ele vai ser uma criança trans. Sim. É o que a gente entende que a gente precisa aprender a ouvir a criança, porque foi o que a Tamires trouxe, né? A Agatha já verbalizava, ela já se sentia, ela já pertencia, né? Ela era uma menina, ela se via como uma menina. Então, não era só uma questão de brincar, ou de experimentar o salto, ou, de repente, de colocar ali uma roupa da mãe. Era a identidade, né? Identificava com a mãe no que a mãe desejava. Então, ela ia maquiar com a mãe, mas não ia fazer a barba com o pai. Sim. É prestar atenção, porque nós, enquanto adultos, nós tendemos a achar que nós temos a verdade absoluta e que somos nós que vamos determinar, porque nós temos um ideal de filho. Claro. Né? Nós idealizamos tudo, na verdade, mas nós temos o que é real. E nem sempre... Desculpa, pode falar. Imagina, não, e nem sempre isso vai compactuar, né? O real com o ideal. Mas como saber se isso não é uma fase e, às vezes, talvez, sendo uma fase, a gente... meio que forçando o caminho, não estou dizendo que foi o caso, mas como saber se isso não é só uma fase da criança? Porque ela vai trazer essa verdade. É difícil a gente conseguir transmitir isso. É o que eu falei, da né? Agatha, Vai ela foi ter bem que, expressiva, né? Ela foi bem específica. Poderia ser na adolescência, poderia ser um pouco mais tarde, mas a criança ela já tem o entendimento. Né? Tanto que ela vai verbalizar isso. Ela não brincava só com brinquedos ditos do universo feminino. Ela não colocava só o salto, ela chegava e falava para a mãe, eu sou linda, né? Então, ela pertencia, ela se reconhecia dentro do gênero feminino. E muito bem resolvida, né? Muito bem resolvida. O nome Agatha, foi ela que escolheu? Foi. Eu sugeri alguns nomes e ela se recusou. E aí, em consultório, ela pediu para a psicóloga que apresentasse uma lista de nomes para ela. E ela escolheu a Agatha porque é a gata. E ela é muito linda. Porque ela gosta de ser chamada de gata. Ela é muito linda, ela gosta de gatinhos. E aí ela se encontrou. Então ela falava, meu nome é Agatha. Tá, e aí ela se expressou, você levou na psicóloga. Como foi o tratamento do que era o Bento? E como foi essa transição, com muita cautela, óbvio, né? Porque é uma criança, para a Agatha. Como foi isso? A primeira psicóloga que a gente levou nos deu uma orientação assim descabida, que a gente tinha que reforçar o masculino, que a gente não estava sabendo ensinar aquele menino a ser menino. Então nós ficamos quase 2 anos aí nessa tentativa, né, reforçando. Dava todos os bonecos, comprei cachorro masculino, livrinho, macho, livro, tudo que era de herói. E ela pegava a massinha e fazia vestido nos bonecos. Ela dava um jeito de transformar os bonecos em bonecas. Como você se sentia? Um lixo. Sendo bem sincera, eu me sentia uma carrasca, aprisionando ela numa coisa que ela não queria. Obrigando ela a gostar de um brinquedo que ela não queria gostar.
Você diria que seu coração de mãe sabia? Sabia. Eu sentia que não era o caminho. E aí, para mim, a gota d'água foi no aniversário de 4 anos dela. Ela pediu uma festinha de unicórnio e eu fiz uma festinha de Mickey. Não fiz de herói, porque eu sabia que ia ser agressivo demais, então eu fiz de Mickey, que é meio neutro. E ela chegou no buffet, olhou e falou, mãe, essa festa não é minha. E ela não entrou na festa. Então, entrou todos os amiguinhos, ela ficou na porta do buffet e ela não entrou para brincar, ela ficou deitada no chão. E ela falou, essa festa não é minha, mamãe, eu queria uma festa de unicórnio. Gente, ela é muito decidida, hein? Foi nesse dia que eu decidi buscar uma ajuda especializada na área trans. E aí eu encontrei aí a doutora, a psicóloga, Sim. encontrei a Antigos. E aí eu comecei o processo de transição dela. Então, eu fiquei dos 2 aos 4 tentando reforçar o masculino, em vão, que só causou sofrimento para mim, como mãe, para ela. E aí, aos 4, eu comecei a transição social dela. No caso do César, ele falou que ele sentia esse desconforto e não sabia o que era. No caso da Ágata, ela sabia exatamente o que era. Ela, às vezes eu estava lavando louça, ela aparecia e falava assim, mãe, sabe o que eu estava pensando? E eu falava o quê? Eu falei, pronto, ela vai pedir um sorvete, né? Qualquer coisa. Que pena que eu nasci menino, né? E assim, às vezes, isso acabava com o meu dia. Imagino, né? Porque a gente quer o melhor para os filhos e se colocando no lugar dela, né? E a família, a sua família? Quando você falou assim, então, o Bento é a Ágata, a família abraçou? Cada um tem o seu tempo, né? Não foi fácil para a família. Se para mim, como mãe, foi um processo difícil, de aprendizagem, eu não tinha convívio com o universo trans, enfim. Então, eu tive que aprender, para conseguir entender e respeitar a minha filha, eu tive que aprender sobre esse universo. Para os meus familiares foi a mesma coisa. Então, alguns precisaram de mais tempo, precisaram se afastar. Eu falo que é o afastamento pedagógico, né? Sim. Não conseguem lidar, se afastam, mas depois se reaproximam. Hoje, a gente tem um convívio bem e saudável com todos eles. E na escola? A escola foi difícil. Não pelas crianças, porque as crianças chegavam para os pais e falavam, mãe, a partir de hoje o Bento é a Ágata porque ele fica feliz assim. Pronto. Pronto, resolvido. Basta. Mas os pais foi difíceis. Eles tinham medo de que a postura do meu filho incentivassem os outros meninos a terem a mesma postura. As pessoas têm essa ideia, né? Tem, que é algo contagioso. Que pega, eu vi ali, é trans, também você, deu ideia. Exatamente. Aí a gente chamou a psicóloga que atende ela para ir para a escola, fazer essa reunião com os outros pais e conseguir tirar as dúvidas deles, esclarecer. E quando a gente teve esse papel de informar os pais, a gente começou a ter mais apoio, assim, mais respeito. Às vezes é o desconhecimento mesmo. O desconhecido traz medo. Muito, muito. Principalmente quando envolve uma criança tão pequena, né? Sim. Bom, agora a gente tem uma outra pessoa que vai me contar um pouquinho, que parece que o Anderson não conseguiu, de primeira, vamos dizer assim, esse entendimento todo. A gente já vai falar com você, porque também é importante saber que não é tão fácil assim. Temos a Ágata, que conseguiu se expressar maravilhosamente bem, mas a gente sabe que a vida não é assim tão fácil, Mar né? de rosas. E olha, para você que já é assinante do Rede TV Plus e interage com a programação da Rede TV, agora pode ter mais chances de ganhar no Festival de Prêmios A Chave é Sua. Olha só essa novidade. Fique ligado em nossa programação, porque a qualquer momento pode aparecer um QR Code com uma pontuação e você poderá ganhar inúmeros pontos. Tem QR Code de 50 até 300 pontos. E a cada 1.000 pontos acumulados, você ganha mais um bilhete para participar dos sorteios. Viu só? Tudo isso porque a gente quer que você tenha ainda mais chances de ganhar. Mas atenção, quando o QR Code com a pontuação aparecer, você vai ter somente 5 minutos para pegar o seu cupom. E essa vantagem é só para quem já é assinante do Rede TV Plus. Então, não saia da Rede TV, porque ele pode aparecer a qualquer momento. Bom, agora a gente vai para o Anderson. Peraí, Anderson, que tanta... O Anderson é pai da Carolina, é isso? Positivo, a Carol. E a Carol também é uma criança trans. A Carol está com quantos anos hoje? Carol hoje está com 9 anos. 9 aninhos, a idade do meu filho. Carol, em que momento a Carol, que nasceu menino, começou a dar sinais que não era bem assim, que ela não estava, vamos dizer, se sentindo adaptada no gênero que ela nasceu, não é isso? Olha, arrasei agora. Gênero, o isso gênero mesmo. que ela nasceu. Em qual momento? Ela foi clara também? Com 2 anos de idade, ela começou a ter esses problemas. O problema que eu digo, não, ter esse... Para mim era um problema. Para você era um problema na época. Um comportamento diferente
do que eu sou pai de 3 filhos homens. Certo. Então, a Carol era o Murilo, e eu olhava sempre com um lencinho na cabeça, para um lado e para o outro, e brincando com boneca, via a sobrinha, minha sobrinha brincava com a boneca, e com essas brincadeiras eu falava, amor, o que está acontecendo? Com 2 anos de idade. E, ai, amor, deixa, eu sei que é lúdico. Eu tenho um filho de 22 anos, Certo. tenho um filho de 11 anos, e é lúdico, tudo colorido é legal, chama atenção, eles brincam mesmo, eles brincam com a Normal. boneca. Tem boneca que chama atenção, mas a Carol era muito além do normal. E aí eu comecei a ficar meio bronco. Eu sou filho de industrial, meu pai é metalúrgico, então que negócio é esse? Eu não quero um menino, não vou dizer aqui, mas Sim, minha mulher, calma nada, muda isso. E ela sempre inventava o mundo feminino para ela. Roupa, colocava a roupa do irmão mais velho e fazia vestido. Com 2 anos, 2 anos e meio, e assim foi indo. E eu brigando com a minha mulher e dando palmada, forçando a ser menino, como não deveria ser. Eu me sinto mal falar isso para vocês, mas eu não fui um pai do amor, eu fui um pai do rótulo, vou dizer assim, porque eu nasci e fui criado assim, desse jeito, de que menino tem pipi e menina tem periquitinha, e era isso aí. Mas, na verdade, não é o amor, é o entendimento, e a gente forçava eles a tudo que você pode imaginar. Põe a roupa, não vai ser assim. Minha mulher tinha um combinado com a Carol, mas comigo não tinha combinado. É dentro e fora, é menino, por quê? Porque se é menino, tem que ser forçado com o menino, que nem a psicóloga falou. Entendeu, Patamires? Enche de coisa, mas isso era na minha cabeça. Ninguém falava isso para mim. Ninguém me forçou a fazer isso. Era o desconhecimento mesmo. É o desconhecimento. Hoje, quando eu falo para as pessoas... Você achava que você está fazendo bem, né? O correto. E não era o correto. Eu estava traumatizando uma criança, trancando ela numa caixinha, e ela tinha que ser aquilo que eu queria, acabou. E um dia eu ia perder ela, porque ela ia falar, ia ela se libertar dessa caixinha e ir embora, e eu ia perder essa criança, eu ia perder a minha filha. Você brigava com a sua esposa como se ela fosse Briguei. a culpada por deixar Eu a tenho sua uma história filha... que, quando eu saí de casa, eu sumi uns 3 dias, por causa disso, falei que ia me separar, porque minha mulher, ela brigou muito comigo por causa da minha filha, e eu falava que eu não aceitava, que ela que estava fazendo meu filho ser menina, e que eu sou pai de 3 homens, e eu sabia o que eu estava falando, e que o mundo sabia o que estava me falando. Mas era totalmente mentira. Um dia eu fui para a casa de um amigo que tem uma filha, e uma filha que tem uma doença, que fica na cama, sem saúde, e ele falou, você não entra na minha casa. Eu falei, por quê, fera? Ele falou, porque você não aceita a sua filha, e eu tenho todo o dinheiro do mundo que pode ser, tenho aqui um home care, tenho uma ambulância em casa, deu tudo, e eu não posso dar o que você pode dar. Sair, saúde e amor, que eu tento dar o máximo para minha filha, eu não consigo. Ele me deu um tapão na cara, mandou sair de casa, eu fiquei mal pra caramba, saí, refleti um dia, voltei para casa. Na hora que eu entrei em casa, minha filha correu de medo de mim, porque eu era um monstro para ela, porque eu assustava ela, sai fora, vem com essa roupa rosa, vem com isso aqui, não quero essa pessoa aqui, eu não quero... Eu cheguei, mas eu cheguei com outros olhos. Eu cheguei com um pedido de perdão. Falava, perdoa, minha filha, por tudo que você fez, que você estava passando para mim, o papai não entendeu. O papai não soube te falar, mas não consegui, porque ela correu para o quarto, e eu chorei para minha mulher. Minha mulher falou, calma, amor, calma que você vai conseguir, vai com calma. Minha mulher é uma guerreira, não tenho nem o que falar. Ela, atrás de um grande homem, existe uma grande mulher, e ela, eu devo tudo, a minha vida a essa mulher, Patrícia. Entendeu? E aí a Carol correu para o quarto, que é Murilo na época, né? Correu. Aí eu falei, amor, posso ir lá falar com ela? Ela não vai falar. Eu abri a porta, ela fez aquele gesto meio que, você vai bater em mim? Tipo... O medo, receio. Medo, eu era um monstro para ela. Te decepcionar também, né? Eu fui um monstro, porque hoje eu não sou, tá? Pelo amor de Deus. Óbvio que não, óbvio que não. Até porque você está vendo o que aconteceu, você não estava preparado. O que eu digo, até a doutora, as pessoas não estão preparadas para uma coisa que não é programado. O negócio, a gente fica esperando. Nasce um menino,
a mente da gente é programada para um menino. Então, eu estou vendo um pai extremamente amoroso, extremamente consciente, que teve esse momento também de entendimento, porque cada um tem o seu tempo. Isso aí que você falou é simplesmente amor. Você teve a humildade, o entendimento de reparar a sua filha depois de um tempo e está fazendo o melhor. Com certeza, ela é apaixonada por você. Com certeza. Ela me defende em casa. Hoje eu tenho uma guerreirinha que é ela. E aí eu entrei no quarto, ela correu, eu falei, não, vem para cá, Murilo, senta aqui na cama. Não, ficou ali de canto. Aí eu saí para fora de novo, minha mulher entrou, aí deu horário para todo mundo dormir, eu fui para o quarto. Aí eu levantei, fui para o quarto de novo. Eu precisava falar com ela, eu precisava dar um beijinho nela, Sim. passar a mãozinha, ela estava com o lencinho de novo na cabeça. Aí eu falei, Mu, conversa com o papai só um pouquinho, por favor. Ele falou, tá bom. Tá bom não, ele olhou para mim, eu falei, o papai está te pedindo desculpa e amanhã a gente vai sair. Aí eu acordei cedo, acordei ela, falei, ela agora já... Aí, vamos, põe a roupa de bailarina. Olhou para mim Você assim, falou, Como assim? Falei, põe a roupa que você tem do combinado da mamãe que tem aí, põe. Aí ela colocou. Aí eu desci na academia, eu não vou mentir para você, Lu, eu desci armado até os dentes, Se alguém falar alguma coisa, eu ia vai pra tomar. cima, eu ia voar anilha para tudo qualquer lado, aí ia ser aquela Sim. confusão na academia. Ninguém falou nada? Ninguém falou nada. Ela passou completamente despercebida, eu fiquei totalmente assim, nossa, porque Feliz. Feliz e o jeito da Carol em si, né? Aí voltamos no carro, aquela alegria, me beijava no pescoço, aí entramos, fomos para casa, eu falei, papai vai na fábrica, daqui a pouco ele volta. Aí eu fui, fiquei pensando, matutando, aí eu lembrei de algumas conversas que eu tive com outros amigos de um lugar que eu participei, da Antigos, né? E ouvi algumas histórias, eu voltei e falei, você é a Carolina, né? Ela falou, eu sou a Carolina. Então, Carol, você vai pegar a sua roupinha agora, vamos tirar tudo do armário, e vamos numa loja e vamos comprar tudo de menina, que a partir de hoje você é a minha princesinha, tá? Você... Não sou sua princesinha, eu sou sua guerreirinha. Ela não quer que eu chame ela de princesinha. Não quer ser a princesinha. Não, ela quer ser a guerreirinha dela. Aí tá bom. Aí fomos num lugar, compramos uma roupa, ficou deslumbrada com tudo. Voltamos para casa e decidi em diante, eu sou o pai mais feliz do mundo, a família mais feliz e amorosa do mundo. E eu tento passar para todos os meus amigos. Sim. Todos os meus companheiros, aqueles que estão junto, quando há algum... Eu falo para eles, a gente não adianta tratar com o que a gente foi criado e o que a gente ouviu. Sim. É porque os nossos pais, nossos avós, eles foram criados do mesmo jeito. Sim. Mas se a gente puder passar para frente, que o amor constrói, remove montanhas e tudo, Claro. e dá a palavra às crianças, eles sabem Saber o que eles querem. ouvir. Eles sabem. Eu vi você falando que ele não sabia o que ele queria O ou não. desconforto. O desconforto poderia ser o desconforto do pai e da mãe assim sempre ali para ele. Né? Não sei, aí talvez era o tempo dele, cada um, né? Cada um tem o seu tempo. Eu estou falando da minha É cabeça. que essa criançada já nasce chipada, né? Chipada, e eu vou falar, segura, tá? Com quantos anos ela virou a Carol? Anos. 2 anos e meio, 3 anos. Essa conversa toda foi quando ela tinha 3 anos? 3 anos, ela falou que queria nascer menina. Sim. E ela escolheu o nome? Ela escolheu Carol. Ela falou, meu nome é Carol. Aí eu falei, Caroline, minha mulher, né? Caroline ou Carolina? Eu queria saber também, né? Porque eu queria correr atrás de tudo. Calma, agora me explica. Estruturar, né? Ela falou, é Carolina, não ne, Carolina. É muito franca, Carolina. E eles nascem, eles sabem o que eles querem. Isso eu posso falar para você porque... Porque você viveu isso. Isso. E os irmãos mais velhos? O Ju, que é o Luiz, né? Quando eu estava brigando muito em casa, um dia ele me chamou, também tenho muita vergonha. Eu olhei para ele e falei, você não sabe o que você está falando? Eu falei, pai, o mundo é outro, eu tenho um monte de amigo bi, você não sabe, você está destruindo nossa casa, meu, você está louco? Eu falei, louco é você, meu, você está apanhando a mamãe, eu estou na rua, eu sei o que é a rua. Não, pai, calma. E eu fui um bad father. Não é isso também, calma. E aí eu fui para cima, o Bernardo sempre entendeu, mas nunca brigou assim comigo. Mas o Ju falou, entende a mamãe, escuta a mamãe. E assim foi indo. Meus filhos são todos companheiros, estão todos juntos.
é uma família completamente unida Feliz. e amada. Olha, eu tenho alguns dados sobre crianças trans e a fonte é a Sociedade Brasileira de Pediatria. A identidade de gênero tem início entre 2 e 3 anos de idade. Olha que interessante. Entre 6 e 7 anos, a criança tem consciência de que seu gênero permanecerá o mesmo. Na maioria das pessoas, existe uma conformidade entre o sexo biológico, né? Quer dizer, nasci menina e sou menina. E a identidade de gênero, entretanto, em alguns indivíduos existe uma incongruência entre o sexo biológico e a identidade de gênero. Realmente, o estresse, o sofrimento e o desconforto causados por essa discrepância é chamado disforia de gênero, é isso? É isso? Disforia de gênero. É isso. É exatamente isso. Você se sente distante do gênero dentro dessa construção social do que é ser estão te forçando a ser que você não se masculino sente. e feminino, exatamente isso. Só contextualizando rapidinho, em 1987, quando eu nasci, provavelmente próximo da época do Tami, também ali da galera, a gente não tinha na mídia essas representações, essas informações. Então, é muito difícil para a gente entender qual é o nome desse desconforto. Nem sabia. Não sabia. É. Você não sabia nem que era possível fazer. Sim. Então, a partir do momento que você consegue ter acesso a essa informação, por isso que a informação ela é importantíssima para o desenvolvimento do ser humano, você consegue entender e buscar o tratamento adequado. Por isso que eu fico feliz em fazer esse programa, a gente vai falar com a doutora, porque eu acho que tem muitos pais que estão me assistindo, que provavelmente estão passando por essa situação e falam, nossa, será que não é a situação do meu filho? E isso eu fico muito feliz em poder Entendam ajudar. seus filhos, né? Escutem os seus filhos. E o amor sempre vence, né? Eu acho que na hora que a gente ama, a gente sabe escutar. E tudo bem, cada um com o seu tempo, não se culpe. Grande pai que você é, com certeza. Agora, me diz aí uma coisa, você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios aqui da Rede TV? Ainda não? Eu estou sentindo aqui que a sua hora está chegando. Mas olha só, para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você tem que fazer o seguinte, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Se você já é, os prêmios estão ainda mais incríveis no Festival de Prêmios, a chave é sua. Então assine o Rede TV Plus agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. E você pode usar qualquer cartão de crédito. E se você for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Ficou alguma dúvida? Então presta atenção no recado do Maurício Mendes e da Milena Machado. Olá, Lu, boa noite! Oi, Luciana, boa noite! E boa noite pra você que tá em casa. Olha só, tudo bem, Lu? Com o Festival de Prêmios, a chave é sua. O pessoal de casa pode estacionar, sabe o quê? Eu fiquei aqui do lado porque eu tô até emocionado, gente. Uma Mercedes Classe A Sedã 0 km na sua garagem. Você vai concorrer a esse carrão. Sem precisar fazer um monte de boleto, né? O que é melhor. Não sei nem se faz boleto nesse tipo de máquina aqui. Vale quase R$200 mil, né? Imaginou? E além desse carrão, os assinantes do Rede TV Plus também concorrem a um Onix versão Plus, câmbio automático, motor turbo. O sorteio desse carro aqui, ó, acontece todo domingo ao vivo durante o programa Encrenca. Você acha que acabou? Não acabou, não. De segunda a sábado, o assinante do Rede TV Plus pode levar pra casa um smartphone super moderno no A Tarde é Sua e no Operação de Risco. E uma TV de 43 polegadas Full HD lindona no Alerta Nacional segunda a sexta e no Mega 100 aos sábados. E olha, deixa eu lembrar você, no final da promoção, você ainda concorre a essa Mercedes Classe A Sedã. Já imaginou esse carrão na sua casa, você dando voltinhas, fazendo viagem com a sua família? Eu tô pensando aqui, Milena, nossa senhora, eu numa Mercedes dessa, quem nunca sonhou em ter uma Mercedes, gente? Essa estrela prata aí é cobiçada no mundo todo, viu? Todo mundo tá desejando esse carro, mas olha, para você concorrer a esse e todos os outros prêmios do Festival de Prêmios A Chave é Sua, você precisa assinar o Rede TV Plus. Então, não perca mais tempo, faça isso agora mesmo. Faça mesmo, aposte, acredite, invista na sua sorte, porque se você quiser ou precisar cancelar a sua assinatura, você vai poder fazer isso por qualquer motivo e a qualquer momento com apenas 3 cliques, ok? Lu, voltamos com você. Boa sorte, Brasil! É isso aí, continue participando do Rede TV Plus. Quem sabe essa é a sua chance. Agora eu vou falar com a doutora. Doutora, antes de mais nada, eu estou muito feliz de ter essas pessoas aqui, porque o Super Pop nada mais é do que uma vitrine do que está acontecendo na sociedade. E eu fico, me sinto empoderada em poder ajudar, porque esses pais estão aqui
tão esclarecidos e com tanto amor para dar. Eu espero que... por exemplo, eu não sabia que uma criança aos 2 anos de idade sabia exatamente o que era. Olha, eu realmente não sabia. Eu estava, vamos dizer assim, um pouco defasada. Então, é isso, né, doutora? Com 2 anos de idade, a criança já sabe exatamente o que ela é? E a gente tem que falar aqui como é importante também, né? O meio de comunicação para desconstruir muita coisa que a sociedade impõe. Porque existe muito ainda aquela necessidade de determinar o que o outro pode ou não. E sim, a criança com 2 anos ela já pode determinar da forma como a Ágata e a Carol trouxeram. Mas você diz algo, você fala algo que é importante também. As pessoas têm o seu tempo. Sim. Isso pode acontecer, eles se identificam ali como criança, quanto adolescente, adulto. Mas no caso do Anderson, a gente vê que ele ainda, agora eu acho que não mais, mas ele se sente culpado pelo que ele fez. Mas eu vejo que existe tanto amor, eu espero que ele já tenha superado isso. Eu acho que os pais, às vezes, não estão preparados, né? É falta de conhecimento mesmo. Quando a gente tem filho, a gente imagina que é o menino que é o menino. Você não... E eu acho que também o medo dos pais desse filho sofrer de alguma forma, não é isso? É o preconceito. Medo. Eu tenho medo porque eu, quando era adolescente, eu era um menino que fazia bullying. Então eu falei, nossa, ó, vão xingar, vão inventar, vão fazer isso da minha filha. Então isso me deixava muito mal, mas a gente pensa nisso. A primeira coisa que você fala, vão falar isso, vão ridicularizar, vão acabar com a criança. Você fica completamente desorientado. Tamires, e o seu esposo? Eu acho que para o pai é sempre mais difícil, né? O meu marido ele vem de uma família de homens, são 3 irmãos, então para ele foi mais difícil. E assim, a gente fez vários combinados, porque algumas coisas eram difíceis para ele aceitar, vivenciar junto. Ele não conseguia sair muito na rua no primeiro momento, porque ele tinha medo que alguém falasse alguma coisa. E qual seria a reação dele? Ele falou, olha, eu não sei se eu não vou entrar numa briga, se eu não vou socar alguém, né? É que o Anderson falou. Eu estava preparado sempre. Vou socar alguém hoje. Continua até hoje. Então, ele se manteve mais atrás. Mas isso ele nunca me impediu de fazer. Então, a gente tinha esse combinado. Eu espero o teu tempo, mas respeite que eu vou com ela. Claro. Então, se você não consegue ir comigo numa festinha, numa apresentação da escola onde ela vai estar no feminino, tudo bem, eu te entendo. Mas eu vou. Eu costumo dizer que quando a gente está em transição de gênero, toda a nossa sociedade também está em transição com a gente. Sim. Então, os nossos pais, os nossos irmãos, no meu caso, a minha filha, os amigos, os colegas de trabalho, todos eles têm o seu tempo para entender essas mudanças. Sim. Então, eu tenho 3 irmãos que são mais velhos, que são cisgêneros, e cada um teve a sua peculiaridade. Teve um que de primeira já falou assim, quer saber, tá César? Certo. Como é que é o negócio? Tá tudo certo. Nem aí. O outro já falou assim, se você quiser ser um brócolis, eu não tô nem aí também. O outro já teve o seu tempo, já teve ali, precisamos conversar um pouco mais, mas é exatamente isso, né? Cada um no seu tempo. Eu sou contra a imposição. Sim, isso é legal. De que você, dia tal você vai ter que me chamar assim, porque nós, durante toda a nossa jornada, a gente já foi imposto. Sim. Durante, vai ter que se comportar assim, vai ter que brincar desse jeito, vai ter que fazer isso. Então, a imposição, ela é uma maneira de você violentar aquele ser humano. Então, para minha filha, por exemplo, ela teve o seu período de adaptação. Foi natural, não foi forçado. Sim, mas no caso da criança, no caso da criança é um direito dela, né? Exatamente, é um direito dela e a gente não acompanha. é nem questão de imposição, é o que ela é. Exatamente. E assim, quando a gente tem uma criança trans, a gente se torna uma família trans. Ah, é? Sim, porque se a nossa filha é apontada, nós somos apontados. Ah, mas sempre. A causa dela é a nossa causa. Então, as preocupações que uma pessoa trans tem, nós como pais temos. Então, todos nós acabamos tendo essa estigma do trans. Eles são o pai da garota trans. Ela é a mãe da menina trans. A gente vira com ponto muito de orgulho. referência. Tá vendo aquela pessoa E eu trans falo, ali? eu sou mãe de uma criança trans com orgulho. Muito orgulho. O legal... E ela tem nome, né? Sim, Ágata. O legal é que alguns, que eu até comentei para a Tamires, eu falei, a gente tem amigos velados, né? Eles falam, que legal, virou as costas. Legal nada. Mas não é amigo, né? Não, aí a gente... Tudo bem, a gente entende tudo isso. Bem, cada um na sua também. O que ele falou de você dar o tempo é legal porque você não pode fazer o que fizeram com a gente. Sim.
Faça diferente. Amor, existe uma palavra chamada amor. Ela é tão simples. Sim. E eu aprendi isso com a Carol, entendeu? A Carol é uma menina que deixou o meu coração depilado, que era peludo. Ele depilou e deixou vermelhinho e molinho. Você tem cara de boyzão mesmo, né? Truculento, mas não sou. Sou cheio de amor, chorão. Eu tô vendo, quase chorou aqui mais 2 vezes. Agora, você sabe que eu sou uma pessoa que eu sou assim, se a pessoa falar para mim, eu sou um brócolis, eu falo, nossa, que legal, porque eu não tô nem aí, cada um é o que é. Quem somos nós para julgar ou tentar impor uma ideia na outra pessoa, gente. Mas, realmente, vocês são todos guerreiros. Agora, a Marcela é uma médica ginecologista e participou do último BBB e vai contar a experiência de ter um irmão trans, como vocês falaram, a família inteira tem que estar junto, né? Porque vira a família do trans. Coloca aí. A ex-BBB Marcela tem um irmão trans, o Enzo. E ela relembra a época da infância. Eu lembro que todas as nossas brincadeiras, ele fazia questão de ter papéis que ele pudesse ser chamado pelo pronome, ou ter um nome, ou mesmo exercer alguma função que ele considerasse ali como masculino. Até as roupas que ele queria vestir, ele sempre buscava vestimentas que se identificassem com o gênero masculino. Marcela falou sobre a difícil fase da adolescência. Na adolescência, o Enzo começou a se fechar. Ele começou a não se abrir com a família, a ficar cada vez mais dentro do quarto, a usar roupas que cobrissem todo o corpo. Ele tinha pouco contato social, poucos amigos. Dava pra ver claramente que ele estava em uma situação complicadíssima e desesperadora. E também a reação dos pais. Meus pais foram incríveis e geniais e aceitaram muito tranquilamente e deram toda a abertura do mundo e suporte pro Enzo, o que eu sei que fez toda a diferença. Inclusive, a única exigência deles foi que o Enzo passasse por todos os processos de maneira segura, né? Que ele fizesse tudo o que era necessário para que a mudança dele fosse o mais segura e tranquila possível. E fez questão de enviar um recado às famílias. Por favor, quem estiver ouvindo isso, abra teu coração, estude sobre o processo, entenda, veja profissionais que falam sobre isso, para que você compreenda essas etapas, mas seja berço, seja acolhimento, seja amor, para que dentro de casa seja um lugar seguro. Bom, a história da Marcela é justamente, ela era uma mulher empoderada, né? E o irmão dela nasceu menina, ele era uma menina, mas na realidade era o Enzo ali, né? E ela teve um pouco de dificuldade, e ele também. E uma coisa que a gente estava conversando aqui até nos comerciais, que é tão mais fácil se fosse tudo desde a infância, não é isso? Exatamente. A gente vê esse caso dos pais que realmente apoiam os filhos. Isso faz com que, de fato, você se desenvolva uma criança, um adolescente e se torne um adulto saudável emocionalmente. Você tem essa estrutura familiar que é a nossa primeira sociedade. Sim. Doutora, daqui a pouquinho eu quero saber quais são os sinais que os pais têm que observar. Mas antes eu vou falar com vocês, para você que não perde tempo e já é assinante do Rede TV Plus, tem vantagens exclusivas e ainda mais chances de ganhar. A novidade é que agora você pode acumular pontos todas as vezes que aparecer um QR Code com uma pontuação na programação da Rede TV. E quando ele aparecer, basta você apontar a câmera do seu celular e pegar a sua pontuação. Tem QR Code com pontos que variam de 50 até 300 pontos. E ao acumular 1000 pontos, você ganha um bilhete para participar dos sorteios do Festival de Prêmios. A chave é sua. Ou seja, quanto mais pontos você pegar, mais chances tem de ganhar. Mas lembre-se, quando o QR Code com a pontuação aparecer, você só vai ter 5 minutos para pegar o seu bilhete e os pontos só valem para quem já é assinante do Rede TV. Então, não desgruda da TV. E agora vamos para o estúdio do Festival de Prêmios A Chave é Sua. Presta atenção no recado do Maurício Mendes e da Milena Machado. Olá, Lu! Chegamos! De volta! Aê! Com o Festival de Prêmios A Chave é Sua, o pessoal de casa, você aí pode estacionar uma Mercedes classe A sedã, olha que linda, automática, 0 km na garagem, uma Mercedes, meu amigo, minha amiga, sem precisar sacrificar o dinheiro da poupança ou qualquer outro tipo de dinheiro, né? Se comprometer até com uma dívida enorme, mas não é só isso não, né, Milena? Maurício, além desse carrão, os assinantes do Rede TV Plus também concorrem a um Onix Plus automático, 0 km,
Todo domingo o sorteio acontece dentro do programa Encrenca. E sabe quanto custa esse carrão aqui? Mais de 70 mil reais. Quer mais? A gente tem. De segunda a sábado, o assinante do Rede TV Plus pode levar para casa um smartphone super moderno, aquela câmera dupla lindão, e uma TV de 43 polegadas, uma Smart TV, gente. Falando nisso, foi assim que a Miriam Pacheco se deu muito bem. Olha só o que ela já ganhou aqui, ó. Assinei o Rede TV Plus e fui sorteada com smartphone. Estou muito feliz. Valeu, Rede TV. Aê, Miriam! Parabéns! Gostei. Tomou atitude, contou com a sorte e levou. Muito bem. E você aí de casa, já assinou? Opa, boa sorte pra você. Não assinou? Então deixa eu te lembrar que no final dessa promoção você ainda concorre a essa Mercedes Classe A Sedã. Fala sério, hein? Assinante do Rede TV Plus só tem vantagem. Sensacional! É verdade, mas para concorrer você já sabe, precisa assinar, então não perca tempo e faça agora. Agora, vai lá, assine o Rede TV Plus. E se você quiser, por qualquer motivo, cancelar a sua assinatura, você pode fazer isso com apenas 3 cliques. Valeu, Lu, obrigado! Boa sorte, Brasil! É isso aí, o Rede TV Plus já presenteou milhares de brasileiros. Quem sabe você é o próximo. Quem sabe? Pode ser você. Eu vou para os comerciais e quando eu voltar, eu vou falar com a doutora para saber o que os pais têm que observar nos filhos para vai que o seu filho é trans. Porque a gente tem pessoas esclarecidas, mas ao mesmo tempo é uma questão delicada. Mas antes, eu quero dizer que tem sorteio todos os dias no Festival de Prêmios A Chave é Sua. No Operação de Risco, no A Tarde é Sua, você pode ganhar um smartphone Motorola E6S. Dá para ficar conectado com a família inteira. Agora, tá precisando de uma TV? Todos os dias sai uma Smart TV LED 43 polegadas Full HD no Alerta Nacional. E também aos sábados no Mega Senha. Já pensou assistir o Super Pop em Full HD? E os prêmios não param. Todo domingo no Encrenca você pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo. Quer mais? No final da promoção, a gente vai sortear essa Mercedes Classe A 200 sedã maravilhosa. Fala a verdade, em que outro lugar você tem a chance de estacionar uma Mercedes dessa na sua garagem, investindo menos de 75 centavos por dia, gente? Ó, tô te falando, a chave desse carrão pode ser sua. Então, não perca tempo. Assine Rede TV Plus agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Mandou bem, hein? Doutora, eu queria entender uma coisa. Quais são os sinais que os pais têm que observar numa criança trans? Existe alguma coisa que um pai, uma mãe possa observar e falar assim, porque essas crianças aqui são chipadas, falaram abertamente. É normal que as crianças falem abertamente? Ou existe alguma outra técnica para saber que o seu filho ou a sua filha é uma criança trans? Primeiro a gente tem um cuidado, né? Porque quem vai dizer se é trans ou não vai ser a criança, o adolescente ou o adulto. Então não cabe ninguém, assim, dizer, categorizar ou falar que essa criança é trans, nenhum profissional vai fazer. Nós acolhemos e observamos. Doutora Wilsali, é isso, né? Wilsali. Muito obrigada pela presença. Obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer, então, a Tamires. Tamires, grande mãe, muito obrigada. Parabéns pela sua filha maravilhosa. Eu agradeço pela oportunidade e pelo programa. Ah, não tem um livro que você queria mostrar? Tem. Mostra aí o livro pra gente. Esse é o livro, eu até queria dar um pra você. Pode levantar assim, que eu já vou pegar, mas só deixa assim pra gente filmar. Como é que é o nome do livro? Minha Criança Trans, Relato de uma Mãe ao Descobrir que o Amor Não Tem Gênero. Eu já vou pegar, muito obrigada, tá? E eu queria agradecer também o Anderson de Almeida. Obrigado você, Lu, dar essa oportunidade pra gente. E eu estou à disposição para dar a cara sempre e para os pais saberem que a gente tem que ouvir nossos filhos e apoiá-los para eles não sofrerem. Eu queria agradecer também o César. César, muito obrigada, viu? Agradecida pelo seu discurso esclarecedor. Fala muito bem, né? Obrigado. Muito obrigada mesmo. A gente mesmo. precisa trazer essas informações, né? Mas obrigado pelo convite, por estar aqui ao lado de todas essas pessoas maravilhosas. Maravilhosas mesmo. Porque é o seguinte, nós temos que saber ouvir ao próximo, ainda mais os nossos filhos. Quando a gente é mãe, a gente é pai, a gente tem uma obrigação: respeitar, amar, educar e guiar. Você tem que fazer isso. Deixa a pessoa ser o que ela é. Não tenta podar, não tenta moldar. A pessoa não é sua para você inventar. Aprenda a respeitar, ok? Um beijo bem gostoso. Beijo, beijo. Tchau.